vou até deixar alto a tela, que eu fiz questão de legendar essa tela, tá? Essa fala, ó. Quem tá falando aqui, na época, esse áudio aqui é de 2021, se não me falha a memória, 2020. Era o então presidente Marsola, que está explicando, em uma reunião só para o ministério, ele está explicando sobre o pecado de morte. E pasme, ele está dizendo aqui que não é pecado de morte. Entenda que isso é só na reunião entre eles. Esse mesmo Marsola, alguns meses antes, acho que 2 ou 3 meses antes, ele pregou no fatídico dia do dia 5 de setembro de 2020 que aquele que cometeu qualquer tipo de pecado sexual, que Deus podia até te perdoar. A CCB não. Você está percebendo o duplo padrão deles? Para o povo, pecado de morte. Acabou para você. No meio deles, da reunião ministerial, não é pecado de morte. Dá para entender isso? Eu pergunto para você, CCBano, como é que você vai conseguir defender essa igreja se esses homens com esse duplo padrão, essa hipocrisia descarada, o crítico vem aqui e mostra isso aqui para vocês verem, como é que vão conseguir defender isso? Explica para mim. Como? Eu fico com dó. Tem Edivaldo que fica aqui que nem um doido escrevendo as mensagens dele. Como é que ele consegue defender isso? Impossível. Ou seja, é puro fanatismo quando você continua defendendo alguma coisa que você percebeu que está errado. Quando você sabe que está errado. Fica vendo. Ouça agora, irmão. Isso aqui é um áudio. É em uma reunião ministerial. Ouça aí. Os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Presta atenção. Ele está explicando sobre 15 de Atos. Por que ele está explicando essa parte de 15 de Atos? Porque é nessa mesma passagem bíblica onde fala sobre fornicação. Certo? Vamos lá, presta atenção. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós. Presta atenção, guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós. Aqui para nós. Ouça o que ele está dizendo. Aqui para nós, gente. Vou até voltar um pouquinho aqui para você pegar a frase toda. Olha aí. E quem não guardasse, aqui para nós. Aqui para nós. Falando a servos de Deus adultos. Ó, falando a servos de Deus adultos. Eu até esqueci de escrever o adultos aí, porque ele fala adultos aqui, tá? Aqui para nós. Aqui para nós. Falando a servos de Deus adultos. Ouça aí, querido. Ó, presta atenção o adultos no final da frase. Eu vou até voltar um pouco, ó. Esse de vermelho que eu coloquei é porque é a parte principal. Olha aí. Aqui para nós. Aqui para nós. Falando a servos de Deus adultos. Fazendo isso, não falou quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra, sofrimento. E depois diz aqui ainda, edificaram, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardardes, e necessário guardar.
Entenda, ele leu e tá falando, ele lendo que era para se abster da carne suforcada, da fornicação, que se vocês fizerem isso, bem vos vá. Ele tá lendo, ó, presta atenção, bem vos vá. Agora olha aqui que ele vai falar. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso e não colocou morte. Olha aí, ele tá dizendo que ali naquela passagem que ele acabou de ler, ele falou, o caminho é maravilhoso porque ele é livre. Ele é livre, ou seja, não tem condenação. E ele fala, o Marçola falando, não colocou peso, não colocou morte e nem pecado de morte em cima de ninguém. É o ancião presidente falando agora. Olha aí, o que era o ancião presidente? Ouça aí, ó, presta atenção. Não colocou peso e não colocou morte e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é. Tá aqui, nós estamos lendo isso. Olha aí, ele mesmo fala, tá vendo, irmão? Não adianta, irmão. Não adianta falar outra coisa. Não adianta de achar que não é, tá aqui, estamos lendo nas escrituras. Ele está não só falando, explicando e rebatendo quem acredita que tem pecado de morte ali. O próprio ancião presidente. Agora eu quero saber por que eles não falam para o público? Por que não vem a público falar a verdade? Por que eles ainda vão deixar essa quantidade de gente sofrendo e querendo tirar a vida, como a irmã aqui no começo da live? A irmã aqui no começo da live falando que ontem ela quase fez isso. Deus vai pedir conta destes homens, pode ter certeza. Cada alma dessa que chegou lá, antes da hora, porque atentaram contra a própria vida. Olha aqui o Marçola, agora ele está combatendo isso aí, ó. Olha aqui, ó, presta atenção. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é. Tá aqui, nós estamos lendo isso. Estamos lendo isso. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente ou alguma infelicidade. Ele está falando aí, ó, quando acontece com alguém, irmão, na graça, alguma imprudência ou alguma infelicidade, o que é? Cometeu um ato sexual. Ele está falando disso, olha aí. Não pode por isso. Não pode por peso. Não pode pôr uma sentença. Não pode pôr peso, olha aí. Não pode pôr uma sentença. Ouça. Deixa aí. Procura endireitar-se. Você fez isso. Procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Olha aí, gente. Esse é o conselho. Só endireita e procura não fazer mais. Porque não é pecado de morte. Ele leu lá e falou assim, os apóstolos não falou que quem fizesse pecou. O próprio Marçola está falando isso. Eles não falaram isso. Eles só falaram que se você não fizer essas coisas, bem vos vá. Ou seja, melhor ainda, mas não quer dizer que vocês perderam nada de salvação. O próprio ancião presidente, 2 meses antes, se eu não me falo melhor, foi 2 ou 3 meses antes, ele fala no público que não. A público, tá? Ele fala que aqui, se você achar que Deus te perdoou, tá bom, você fica aí sentado, tá? Aqui você não configura mais. O Salvador Bueno falou a mesma coisa, que eu já coloquei vídeo dele aqui falando, mostrando aqui pra vocês, né? Falando do pecado de morte, que a fornicação é pecado de morte. Agora, quando eles estão fechadinhos nas salas, orientando ali os demais de ministério, os outros anciões, olha a conversa deles aí, ó. Vocês estão vendo, gente? Esses homens não são verdadeiros. Eles não são. Agora, eu só não entendo por que é que... Sabe por que eles não falam a verdade para vocês? Sabe por que ele não vai vir e confessar? Porque eles têm que confessar que erraram. E aí vai levantar muita gente
doida, braba, gente na família que perderam pessoas, muita gente que está em situação deplorável, né? Eles vão se levantar contra esses homens. Vocês estão entendendo aqui, gente, o negócio? Lá no meio deles, tá ouvindo, irmã Meire? A irmã que tá ouvindo aí, você tá ouvindo? O próprio ministério da CCB, escondidinho lá dentro. Eles dizem que não é pecado de morte. Não é pecado de morte. Então, não, se a irmã fizer alguma bobagem por causa dessa doutrina, a prejudicada é só a irmã, porque fez uma coisa acreditando em homens enganosos, sofistas. É sério que a irmã vai querer atentar? Essa live, esse vídeo, gente, tinha que alcançar todos os CCBanos. Para ajudar os que estão nessa condição e para proteger os outros que não estão. Você está ouvindo? Ainda bem que a irmã tá ouvindo e está entendendo o que é revoltante. Irmã, o pecado sexual é pecado, mas não é de morte. Tá? Você só perde a salvação se você abandonar Jesus. Ninguém tira a salvação de você. Ninguém. A única forma de você perder a salvação é se você quiser abandonar Jesus. Você negá-lo. Isso aí é apostasia. É só os apóstatas, porque eles fazem isso deliberadamente, conscientemente. E qualquer argumento que o CCBanos usa para defender essa maluquice do pecado de obra, todas são refutáveis, porque eles não conseguem sustentar essa doutrina simplesmente porque ela não é bíblica. Todos que entraram aqui nessa live para tentar me rebater foram desarmados. Alguns até passaram vergonha por tentar defender o indefensável. Você tá entendendo, minha irmã? Isso aqui, gente, que eu acabei de colocar para vocês, é o próprio ministério da CCB. Essa reunião aqui, ó, não é reunião de crítico. Não, quem tava falando aqui agora nesse áudio não era o Josafá, não era o Ricardo Ada, não era o falecido querido irmão Jair do Amaral. Não era nenhum desses. Era o Cláudio Marsola, ancião da CCB. Como que vocês explicam isso, CCBanos? Como vocês vão explicar esse padrão? Isso está sendo falado numa reunião ministerial. E está todo mundo quietinho, todos os anciões, ouvindo e guardando, e pode ter certeza que eles estão aplicando esses conselhos no filho deles, no neto, na neta. Vocês perceberam que os filhos deles são sempre bem saidinho, bem assim puladinho, né? Parece uns cabritinhos. Eles não são ovelha, são cabritos, porque pula mais que não sei o quê, né? Vocês perceberam por quê? Porque eles estão bem amparados pelo pai deles. Eles têm as informações privilegiadas que vocês não têm. E é por isso que eles não gostam do crítico. O crítico pega essa informação privilegiada, que era só pra nata, era só pra elite que tá lá dentro, e tá trazendo pra vocês, ó. Tá? A gente tá trazendo isso aqui pra vocês, pra curar vocês que estão doentes, vocês que estão passando mal. Você, meu irmão, mesmo você da CCB, eu te peço, irmão, no amor do Senhor Jesus, não compactue com mentira, irmão. Isso não é obra de um cristão. Não compactue com coisa errada, com doutrina que tira a vida de pessoas. Isso não é bíblico, irmão. Isso não faz parte, isso não é a vontade de Deus. Eu peço para você, por favor, irmão da congregação cristã no Brasil, ajuda a socorrer essas pessoas. Não compactue mais com isso. Quando você vê alguém falar isso, você tem a obrigação de confrontar, irmão. Você tem que confrontar, é a forma de você abafar isso. Você, às vezes, abrir os olhos de alguém que continua acreditando nisso e propagando isso. Tem gente que propaga, que sai falando isso. Isso não pode ser propagado.
Então eu acabei de colocar aqui um ancião falando que o pecado é de morte. E agora o outro, né, dizendo que não é pecado de morte. E aí? Que situação, hein? Eu fico imaginando eu na época de CCB, o que eu ia fazer nessa hora? Eu não ia conseguir falar nada. Eu vou fazer vídeo atacando o Josafá, porque tá falando a verdade. Meu pai do céu. Isso é muita maluquice. Agora mesmo me chegou um vídeo aí de um dos teólogos da CCB, Renan Negroni, descendo a ripa nas costas desses defensores idólatras da CCB, falando o que eu já falei aqui várias vezes, que esses camaradas que defendem a CCB, eles prestam um desserviço para a CCB. Um desserviço. Porque esses camaradas, as obras que eles apresentam aqui, e é por isso que eles já estão começando a se manifestar contra esses camaradas, e você pode ver que o canal desses caras não cresce, e era para crescer 1000 vezes mais do que o meu. Cresce 1000 e não cresce, por quê? O povo não dá crédito. Esses camaradas mente, engana, distorce as coisas. O CCBano não se sente representado. É por isso. Olha aqui, ó. Olha o típico CCBano. Olha como esses camaradas trabalha e atua com a mentira. Pergunta que eu vou fazer para todo mundo que está assistindo. Esse aqui, eu acabei de falar, é o típico CCBano que mais atrapalha a CCB do que ajuda. Por quê? Olha a pergunta que eu vou fazer. Eu falei em algum lugar aqui que estava liberado fornicar? Ó, para você ver a malandragem deles, ó. Isso aqui é a serpente purinha. Ele pega uma coisa que você falou... Aliás, eu nem falei nada disso. Ele inventa... Aliás, a mentira é a forma mais burra de você tentar enganar alguém. É a forma mais burra. Porque a mentira descarada na cara, as pessoas já vão logo perceber que é mentira. Né? As pessoas, às vezes, quando não tem tanta inteligência, elas têm falta de inteligência, aí elas usam a mentira. E a mentira é descarada facinha. A pergunta que eu vou fazer aqui pra vocês. Vixe Maria, o camarada ganhou 6 mil inscritos em 6 dias. Não adianta colocar aquele monte de número lá de gente inscrita lá. O canal do Caboclo não passa de 15 pessoas assistindo a live. Olha aqui. Responde aí, gente. Isso aqui é um CCBano. Ele tá insinuando que eu falei que tá liberado pecar à vontade. Agora eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar aqui pra vocês por que é que essas pessoas têm esse tipo de pensamento maluco, ó. Igual esse camarada aqui, ó. Isso aqui é uma mentira descarada que eu tô mostrando pra todos vocês. Eu faço uma pergunta aqui. Alguém me viu dizendo que poderia pecar à vontade? Alguém viu eu falar isso? Alguém ouviu eu dizendo aqui que fornicação é pecado? Adultério é pecado? Alguém viu eu dizendo isso aqui? Sim, né? Sim. Aqui, ó. Da primeira pergunta que eu fiz, da primeira. Se alguém viu eu dizer que podia lá pecar à vontade, as irmãs falaram, ó, a Laodiceia disse que não, tá? E vários outros aqui. Agora, sobre a pergunta de que eu disse, fornicação é pecado, irmãos. Não deve fazer. Fornicação é pecado, né? Adultério é pecado, tá? Aí eu fiz a pergunta, alguém viu eu explicando o que é pecado? Olha aí, tá? Os irmãos explicando aqui, ó. Sim. Né? Então, você vê que o CCBano, a mentira e a enganação está dentro dele, está no DNA. É dessa forma que ele defende CCB. Agora eu vou explicar para vocês por quê. O camarada religioso, tá? Que nem eles são, é o seguinte, se eles acreditar, se entrar na cabeça dele que fornicação não é mais pecado, que leva para a morte, na cabeça dele é o seguinte, então agora eu posso pecar. Olha, quando eles falam isso, você vê que o pecado, né, o pecado sexual está dentro dessas pessoas. Eles precisam dessa ameaça de que se pecar, ele vai para o inferno, para não pecar. É o contrário de um cristão genuíno. Um cristão de verdade, ele não fornica. Ele não vai sair por aí fornicando. Por quê?
É com medo de perder a salvação? Não. É porque ele ama Jesus. Eu amo a Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero me santificar. Eu oro. Mesmo que não tenha ninguém vendo, eu estou orando por um, eu estou orando pelo outro, eu estou anunciando o evangelho. Eu falo aqui da minha vida, minha esposa é minha testemunha, os meus filhos, o quanto eu falo de Jesus aonde eu vou, os lugares que eu vou, as coisas que a gente faz para as pessoas. Por quê? Eu não estou na CCB e nada, eu não vou ser premiado, eu não estou. Não é para receber nada de ninguém, é porque eu amo a Deus. Mas esses homens são tão carnal e caído que eles não fornicam, não é porque eles amam a Deus, é porque eles têm medo de perder a liberdade na CCB. Simples assim. E aí o que eles fazem? Eles entram aqui na maior cara de pau, igual esse senhor acabou de fazer, e mentindo, por quê? A mentira ele perde liberdade na CCB? Responde aí pra mim. Mentirosos perde a liberdade na CCB? É pecado, igual todos os outros. O mentiroso, ele perde pecado? Ele perde a liberdade na CCB? Não, não perde. Não perde. Então se eu chegar aqui e mentir dizendo que o Josafá falou uma coisa que ele não falou, ele perde a liberdade na CCB? Não vai perder a liberdade nenhuma. Né, irmão? Aqui, ó. Ele perde a liberdade na CCB? Ó. Não. Se mentir, perde? Não. Então o que acontece? Aí ele vem aqui e mente. Não perde a liberdade. Ele mente. Você entendeu, irmão? Ó, não, ele não perde a liberdade. São todos recebendo aqui, ó. Eles mentem até na tribuna. Eles não perdem, então por isso eles mentem. Ele vem aqui, mente, faz uma coisa mentirosa, descarada, né? Daqui um pouco ele vai estar comentando em outros comentários, mentindo mais, enganando mais, porque não perde a liberdade. Vocês entenderam? Eles não fazem aquilo só o que perde a liberdade. O resto fazem tudo. Fazem tudo porque tudo isso é falta e fraqueza para eles. Tá? Mentir, passar a perna nos outros, passar os outros para trás, e não sei o que lá, e bababá, e arrumar confusão lá dentro, e tomar o cargo do outro, e passar o outro para trás, e fazer o outro assinar um documento dizendo que tá doente, mas ele não tá doente, passar. Tudo isso para eles é falta e fraqueza. É capaz de ganhar prêmio ainda se mentir lá, né? Como o irmão falou ali. É capaz de ganhar um prêmio. Vocês estão entendendo, gente? Esses camaradas não amam a Deus. Eles servem a congregação cristã no Brasil. E eu já falei, avisei aqui para eles. Ó, eles mentem aqui. Eles rogam praga. Eles praguejam. Fazem tudo o contrário o que Jesus ensinou eles a fazer. Esse camarada que acabou de falar isso aqui, essa mentira, né, tentando... e o pior que a mentira, não é uma mentira que vai só prejudicar ele. Sabe quando o camarada mente que ele pescou um peixe de 30 quilos? Mas é uma mentira que não fere ninguém. Mas esse camarada vem aqui e conta uma mentira para me denegrir. A intenção dele é tentar dizer que eu estou ensinando as pessoas a pecar. Vocês entenderam a maldade nessa mentira desgranhenta? Então, essa mentira tem dolo. Tem dolo nesse tipo de mentira que esses camaradas vêm aqui mentindo. Entendeu, irmão? Então, isso para eles, gente, tá normal. Isso é apenas uma falta e uma fraqueza. Tá? Isso aí não é, sabe? É uma falta, uma fraqueza. Tá? Não existe arrependimento para esses camaradas. Eles não são cristãos. Aliás, esse camarada que falou isso aí agora há pouco, ele entrou numa live minha aqui e disse que eles não gostam de ouvir falar de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Como assim um cristão não gosta de ouvir falar de Jesus? Ele falou aqui, né, nessa live que ele ouviu falar de Jesus no batismo dele, tá bom demais. Ele falou isso. Não, que a gente tem que ouvir coisas sobre a nossa vida. Explica pra mim, gente, como é que uma pessoa dessa vai ser salva se não gosta de ouvir falar sobre aquele que tá lá na glória esperando a gente? Ele quer entrar lá por quê? Já eu tenho que entrar aqui mesmo, então eu vou entrar, né? Quem tá é Jesus. Ixi, Jesus, não gostava nem de ouvir falar dele lá na terra. Eu vou ter que entrar aqui agora? Vai. Você acha que essas pessoas vão entrar? Não vai, gente. Vai pro inferno. Até porque para lá tá indo todo mundo que não gosta de Jesus. Então o inferno tá sendo lançado lá, vai ser jogado lá as pessoas que não gostam de Jesus.
igual esse homem, tá? Mentiroso, né? O trabalho deles é entrar aqui para me difamar. Volto a falar para vocês aqui, gente. Segundo domingo do mês que vem, de setembro, nós temos o nosso culto. Graças a Deus, um endereço novo, um lugar excelente. O anfiteatro não é grande, é pequeno. O anfiteatro, um lugar maravilhoso, fica no Tatuapé, pertinho do metrô do Tatuapé. E eu te convido para você que quiser ir congregar lá conosco. Eu não posso colocar o endereço aqui. Por quê? Porque lá o local é controlado pelas pessoas que a gente alugou, né? Lá tem que ter o nome na lista para poder entrar. Você tá entendendo? Porque deu a quantidade, não entra mais ninguém, ok? Eles controlam pela quantidade, ou seja, o ambiente é para tantas pessoas. Então eles falaram, ó, a regra nossa é essa, e uma delas tem que ter lista. Vocês têm que passar, a gente tem que passar 2 dias antes a lista para eles, é obrigatório, tá? O próprio ambiente. É um controle deles e é bom também segurança para todo mundo, né? Então, quem quiser ir congregar lá com nós, manda o e-mail para mim, antes que dê o número, a quantidade de gente, aí acabou. Não tem poucas vagas, tá, gente? Eu acho que tá sobrando aí 20 vagas só, tá? Quem quiser ir congregar lá conosco, tá? Manda o e-mail para mim, vou colocar o e-mail aqui, né? Se quiser até fazer um pix aqui para ajudar meu canal, eu dou graças a Deus, tá? Vale lembrar, né? Para ajudar esse canal, continuar fazendo esse trabalho. Aqui, ó, tá passando embaixo aqui, manda o e-mail, né? Ou você coopera aqui com o canal também, tá? O local é um prédio bonito, todo de vidro, um prédio bonito. Lá, além de ter o controle de entrada, lá dentro, ar-condicionado, lá tem uma cozinha de coffee break, a gente vai fazer um lanche, tá? A gente vai comprar as coisas para fazer um lanche, ou a gente vai contratar lá as coisas, né, para colocar o lanche lá, pra gente tomar. O culto vai ser das 2 horas da tarde até às 4 horas. São 2 horas de culto, certo? 1h30 já vai estar aberto. Então a gente alugou lá da 1h30 da 1h30 às 5h30. Da 1h30 às 5h30. Meia hora antes para poder entrar. E nós temos ali 1h30 depois, né? Caso a gente queira conversar alguma coisa, tratar algum assunto, e dá tempo ali da gente poder ir embora. Ok? Então entre em contato, gente, tá? Venha congregar, irmão. Um lugar que realmente tenha, né, o ensino da Bíblia, para você aprender a Bíblia. Até quando você vai ficar refém das outras pessoas que não conhecem nada de Bíblia, tá? Venham congregar conosco. Mande o e-mail para cá, tá? Me mande o e-mail e a gente coloca o seu nome lá, entendeu? Então vocês mandem lá. Não, é só nós, viu, irmão? Quem sou eu? Nem sei quem é que tá falando ali. É a nossa igreja a nossa igreja se chama No Caminho de Jesus Cristo. A liturgia não tem nada a ver com a liturgia da congregação. Absolutamente nada a ver, tá? Nada, nem um pinguinho, nada, exatamente nada. Então, venham congregar conosco, está pertinho do Tatuapé, gente, é pertinho do metrô, acho que deve dar uns 5 minutos ali andando, ou até menos, né? Eu olhando no mapa, eu não sei, eu sei que é muito perto. Então, se você tem vontade de ir, tá? Você quer, esse Rogério quer entrar ele já entrou, tá? Ele já entrou outras vezes, mas eu vou colocar aí o link, tá? Vou colocar o link pro Rogério entrar. É pro Rogério, tá? O outro camarada que fica aí doido pra querer entrar, e a gente nem quer mais ouvir ele, tá? Não vai entrar. Acabei de colocar o link aí, vou fixar o link. Ele não vai entrar, não tem coragem de entrar. Depois de ter feito esse papelão feio aqui, mentindo, né? Falando coisa que eu nunca disse, tá? Falando bobagem. O comportamento dele, gente, é agressivo, né? Ele tá aqui pra ofender, pra xingar, né? Para ficar agredindo, difamando, que aquilo que ele fez, aquele comentário, é uma difamação aquilo lá. Ou seja, eu não falei aquilo, e ele disse aquilo para tentar criar uma ilusão de que eu estivesse induzindo as pessoas ao erro, tá? Induzindo as pessoas ao engano, tá? Isso aí é uma tremenda de uma bobagem. Mesmo, irmã Jamília, eu vou pensar nisso, tá? Eu vou pensar numa forma aí de fazer o culto
talvez por aqui, né? Tá bom? Ou talvez transmitir ali no nosso ali, pelo menos no grupo fechado, né, para esses CCBanos não entrarem, ou seja, para aqui no YouTube, mas para quem é membro do canal, a gente transmite o culto para lá também, sabe? Para quem é membro poder assistir o culto, ok? Esse culto que a gente vai fazer lá, ele vai ser híbrido também, tá? A gente vai estar lá ao vivo e transmitindo também, mas dentro do Google Meet, só para o nosso grupo que participa dos cultos online. É só para quem participa ali, tá? Então eu tô fazendo isso aqui, gente, porque isso faz parte desse trabalho, tá? Esse culto aqui, através desse meio, a gente combate esses falsos ensinos, mas a gente também agrega, reúne e abraça essas pessoas. A gente abraça essas pessoas, reúne essas pessoas para que elas possam se congregar lá conosco, tá? E eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês lá. Todos vocês eu vou cumprimentar, tá? Vou pegar na mão de todo mundo e a gente vai estar lá no nosso culto. Vem, irmão, nem que seja para conhecer, né? Nem que seja só para conhecer. Pode ter certeza que lá você não vai ouvir essas doutrinas do diabo, né? Que é doutrina de morte. Lá a gente prega o evangelho, escritura, pregação cristocêntrica, né? Agora, se você está querendo buscar uma palavra, não é lá que você vai, tá? Se você quer buscar uma palavra, né, para alguma coisa da tua vida, ali não é o lugar, não. Melhor ficar na CCB. Lá é para quem já entendeu o evangelho. Lá é para quem já sabe que a Bíblia não fala de nós, fala de Cristo, tá? E tem muitos CCBanos que não tá nem aí com Cristo, graças a Deus, não vão aparecer por lá. Essas pessoas não gostam de Jesus, então não tem nada a ver com o nosso culto. Depois, gente, eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre essa fala do Luiz Carlos, sobre a maçonaria. Tá? Eu vou fazer um vídeo bem trabalhado para deixar esse vídeo aqui, tá? Eu vou pegar essa fala dele, tem outras falas também que eu vou juntar, fazer um trabalho bem feito, ok? Para quem chegou agora, eu acabei de colocar aqui a fala do senhor Luiz Carlos, falando que fornicação é pecado de morte. Fornicação, adultério, qualquer pecado sexual é um pecado de morte. Ou seja, a pessoa perdeu a vida com Deus, perdeu a salvação, que é um verdadeiro absurdo. E aí eu coloquei a fala do, então, na época, presidente, o senhor Cláudio Marsola. Essa foto atrás de mim é o Braz, tá? Isso aqui é a igreja do Braz. Só que tá fechado, né? Tá fechadinha, tá? Mas isso aqui é o Braz, gente. Aqui, ó. Se você não gosta, coloca essa foto aqui, eles ficam doidos, eles vêm defender a santinha deles, tá? E aí eu coloquei esse áudio aqui, o próprio ancião Cláudio Marsola dizendo que não é pecado de morte. Mas o problema dessa fala dele é que ele está falando numa reunião fechada, só para os chegados. Só para aqueles que é mais chegado deles, ele está falando. Inclusive ele fala, aqui para nós. Aqui para nós. Ele fala, né, que não é pecado de morte e tal. Mas eles não têm coragem de falar para o público. Tá falando ali, orientando eles, né? E provavelmente esses homens vão usar isso para proteger os filhos, os netos, né? Essa informação privilegiada, eles não vão levar para o povo, tá? Eu vou colocar de novo para vocês assistirem, tá? Presta atenção. Primeiro que eu vou colocar aqui é o ancião Luiz Carlos falando que é pecado. Ouça aí. Aqui fala uma pergunta interessante a respeito do pecado de morte. Há pecados que não são para a morte. O que é um pecado de morte? Alguém sabe responder a minha pergunta? Esse é um pecado sem pecado. É de morte também. Mas o pecado de morte, qual é o significado dele? Quando o nosso espírito recebe o Espírito de Deus, nós recebemos a vida de Deus em nós. Tá certo? Tá certo ou errado? Certo. Vocês vão dormir não, né? Agora, se eu cometo um pecado, uma transgressão contra Deus, o que acontece? O Espírito de Deus sai de mim. Quando o Espírito de Deus sai de mim, o que acontece comigo? Eu vulnerável. E eu morri. Já estou super vulnerável, morri. Porque
Porque o homem que não tem o Espírito de Cristo está vivo. Não. Se alguém falar de tá com conta d'água nele. Não está vivo. Se o Espírito Santo saiu da pessoa, ela morreu. E tem pecado que faz o Espírito Santo ir embora. O adultério é um deles. E eu quero falar para vocês. Eu vou falar abertamente porque hoje a própria escola ensina tudo aberto. Eu não poderia falar por 10 palavras mais. O sexo fora do casamento é pecado que gera morte. Isso não vai mudar nunca. A doutrina de Cristo vai passar o tempo que passar, a santidade vai ser preservada no corpo sacerdotal de Cristo. É um exemplo de pecado de morte é o adultério, a fornicação, do sexo fora do casamento. E muitas liberdades fora do casamento também são formas de pecar que o Espírito Santo se afasta. Tá vendo aí? Agora, vocês acabaram de ouvir o ancião dizendo que é pecado de morte, tá? Inclusive o rapaz está falando aí sobre o pecado de morte, que eu digo que não ore. É sério que eu tenho que explicar isso para você? Você acha que a gente não sabe que está escrito isso na Bíblia? Você acha que... eu acabei de trazer uma passagem, Josafá nunca viu isso aqui. Já falei sobre isso, né? Eu não vou nem responder. Ai, meu Deus. CCBano é muito tapado. Meu Deus. Falta inteligência até para defender a CCB. Bom, agora, você acabou de ouvir aqui. Gente, essa parte aí tá falando dos apóstatas, tá? É a mesma coisa que Jesus falou, né? Para aqueles que dão as costas, que não querem, para a gente não perder tempo. Aliás, o apóstolo Paulo fala que é o herege, depois de 1 e 2 admoestações, evitam. Esses são os mortos, aqueles que abandonam, aqueles que não querem saber. É sobre isso que o apóstolo está falando, né? Há pecado que é para a morte. Qual que é o pecado de morte, gente? Se não é o pecado de abandonar a Cristo. Você perde a salvação quando você abandona Ele. E essas pessoas geralmente se tornam odiosas. Elas combatem o Evangelho. Elas pegam, não dá para explicar, eles pegam raiva do Evangelho. Tá? Vamos lá. Agora você vai ver. Você acabou de ver o ancião falando que o pecado é pecado de morte. Tá? Você acabou de falar. Agora veja o que vai dizer o ancião presidente. O ancião presidente, pode ser que use, irmão, tá? Mas não todo, obviamente, tá? Aquilo que não tem nada a ver com calvinismo, dá pra gente tirar lá, tá? Da Confissão de Fé do Westminster. Eu acho, tá? Ainda tem que dar uma estudada naquele documento direitinho. Tá bom? Bom, olha aqui, presta atenção. Agora, depois disso, agora o ancião presidente é quem vai explicar, ele vai falar sobre o pecado de morte, tá? Que, aliás, o pecado sexual não é pecado de morte. O problema disso é que ele está falando isso numa reunião fechada. Ouça agora vocês, presta atenção. Os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso, falou quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra, ouvirem, e depois diz aqui ainda, ele fica, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardardes, e necessário guardar. Fazendo isso,
bem vos vá. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso, não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é daqui, nós estamos lendo. Estamos lendo. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente, ou alguma infelicidade, não pode pôr isso. Não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura endireitar-se. Você fez isso, procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Você viu aí, irmãos? Ei, como explica isso? Acabou de dizer aí, não é pecado de morte. Se você fez, só não faz mais. E a parte mais... Tem uma parte bonita que ele fala aqui até. O caminho de vocês é maravilhoso, ele é livre. Sabe o que o Marsola está dizendo ali? Que nada pode separar-nos de Cristo. Não existe pecado que você cometa que vai fazer você se separar de Jesus. Você se separa dele se você não se arrepender do seu pecado. Você tem que... Você tem que sentir remorso do pecado. Você tem que clamar a Deus e não voltar a pecar mais. Deus conhece o coração verdadeiramente arrependido. Ele conhece. Ele sabe quando um pecador está arrependido de verdade. Ele sabe. Ninguém engana Deus. E se você cometeu um desses pecados, irmão, e você ama Jesus, e você ama Deus, e você já chorou nos pés dele, entenda. Você foi perdoado e não sabe. Você recebeu o perdão, a dádiva e a bênção do perdão de Deus. Então não se martirize mais. Você ainda é melhor do que esses homens que estão carregados de pecado e eles não se arrependem. Deixa eu só explicar para vocês aqui, rapidamente, uma pergunta muito boa aqui do Wanderson. Irmão, a live estava agendada para quinta-feira passada, que era ontem, né? Mas ele não pôde. Tá? Ele teve um imprevisto lá, um problema lá, até de saúde, tá? Ele estava até no médico, né? Quando ele me mandou mensagem. Ele não pôde fazer o vídeo, tá? Ele tem um problema de saúde lá grave, gente, sério, tá? E às vezes agrava lá e acaba indo pro hospital, certo? E não teve, mas foi reagendado para quinta-feira agora. Eu convido vocês para assistir essa live que eu vou fazer. Já participei de diversas lives por aí. Mas essa vai ser, pelo modo que eu vi, que vai ser ótima, porque tá pautado, vai ter muito assunto, gente. Não é aquela live solta, sabe? Que às vezes você nem sabe o que vai falar e fica lá fazendo pergunta. Não, tem toda a descrição. Eu acredito que não vai dar para fazer numa live só. Ele também já falou isso. Ele acha que não vai dar. Se precisar, a gente vai fazer mais, tá? Então, são vários assuntos entre CCB, o meu trabalho aqui e a minha vida também, tá? Que eu achei que ele amarrou bem, faz parte, eu achei que tem coerência, então eu convido vocês para assistir essa live, já agenda lá, eu vou buscar aqui, ó, tá? Eu vou buscar aqui o canal dele e vou colocar para vocês aqui, tá? É que tem um nome diferente lá, gente, eu sempre esqueço do canal dele, deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. É só colocar o nome da seita dele que já aparece, é sempre assim. Coloca Júnior Maranata que o troço aparece. E é inteligente o homem, ele já esteve aqui comigo falando de maçonaria. Inclusive eu vou convidar ele para falar comigo sobre este assunto, tá? Vou convidar ele, vou trazer a live. Tá aqui, ó. Achei, vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem e também vou colocar aqui o link aí para vocês assistirem, tá? Aliás, para vocês poderem entrar lá no canal dele. Eu vou colocar aqui, ó. É esse canal, tá? A capa é essa daí que ele fez, né? Esse não é o véu da CCB, mas é o véu que eles acham, né? Que eles acham que é, tá? Então tá aí, vou colocar o link agora aí. O link é dessa live, tá? Entra lá depois, aperta ali, ó, a notificação. Você tá vendo eu passar o mouse lá, ó? A notificação ali para você
ali embaixo da palavra dor ali, ó, dor, ali tem a notificação. Clica para receber a notificação dessa live que você vai ser avisado. Eu acho que avisa um dia antes também. Aí você vai assistir essa live, vai ser interessante, gente. Vai ser muito boa. Esse irmão também é um crítico, como eu sou, da Igreja Maranata. Já foram processados um punhado de vezes também, mas tão lá, ó, pá, firme, rapaz. Eu gosto disso aí. Gente corajosa, né? Gente que tem punho, peso, né? Estão lá lutando, ok? Então eu convido vocês para estar lá com a gente, para assistir a live, tá? Mais uma vez eu falo, quer congregar conosco, irmão? Vai ser ali no Tatuapé, tá? Tá aqui, manda um e-mail para que eu possa reservar você. Aí você vai ter que a gente vai conversar, claro, né? Eu vou passar o meu WhatsApp e aí a gente agenda, né? A gente reserva o espaço para você. Mas você tem que ir, tá, irmão? Porque vai reservar o espaço e se der o número, porque vai dar o número, a gente vai estar dizendo para as pessoas que não vai ter mais espaço. Então, obviamente, que você precisa honrar o compromisso para não deixar ninguém de fora, né? Já que a pessoa vai ficar de fora, você tem que honrar o compromisso. Então é para quem tá com vontade de ir mesmo, tá? Isso aqui é para quem fala, não, eu vou, eu quero ir. Então você vem, manda e-mail para mim, eu te passo o meu WhatsApp e aí a gente faz lá. Cadeiras tem, irmão, é um lugar, é um anfiteatro, lá tem as cadeiras, tem tudo, né? A gente não é um púlpito, aquelas coisas de CCB, gente, graças a Deus, nunca mais na minha vida. A gente nem quer nada que seja parecido ali com o CCB. Aquele caixote envernizado, graças a Deus aquilo lá não vai ter mais. A gente comprou uma espécie de uma... É usado em palestra, né? Tem um apoiozinho, né? E tem um... Não dá para explicar, né? É um negócio que ele monta ele tem até um tripézinho embaixo. É só para você apoiar a Bíblia, é só que a gente precisa. Apoiou a Bíblia ali, tal, mais um apoiozinho ali, a gente tem microfones também, né? Lá tem slide também, tá? A gente está pensando na possibilidade de usar o slide também para colocar os hinos ali no telão, a hora que for cantar, ou até mesmo eu estou pensando se na hora da pregação, se vai ser bom ou não, eu poder usar o telão também, né? Colocar alguma coisa lá na hora que for explanar a escritura, a palavra, tá? Se precisar de alguma coisa, algum apoio do slide, a gente tem lá também para poder usar, ok? A gente vai ter o apoio ali. Mas é isso, gente. Eu convido vocês, vão congregar com a gente, tá bom? Mas para aquele que quer ir mesmo, tá? Porque se não coloca o nome lá, aí vai que não vai, aí é fogo, tá? E para quem quiser e puder cooperar com o canal, tá aqui, ajuda o canal, irmão, para eu continuar o meu trabalho aqui firme. Você tá vendo que é um trabalho sério, é um trabalho bom, um trabalho importante, tá bom? Você que se sentiu ajudado, né? De alguma forma, né? Sinta-se também, né? No chamado, falar, não, eu vou cooperar com esse canal, que ele tem feito bem para mim e também tem feito bem para muita gente. Coopera, irmão, dá uma força para esse canal aqui. Gente, eu agradeço a Deus e a vocês, né, pelo carinho, vocês estão aqui, e eu espero muito que tudo que tenha sido falado aqui possa ajudar, né, possa ajudar as pessoas que estão enganadas dentro desta seita, que é a Congregação Cristã no Brasil. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.